Fala galera, aqui se liga no Bate-Bola com Cadu, tudo beleza com vocês? Espero que sim. Hoje estamos aqui para fazer uma análise desse final de Brasileirão. Acabou, 2025 acabou, seu time ele sorriu, se o seu time chorou, fato é que acabou, não tem mais jeito, o Brasileirão depois de 38 rodadas está encerrado e vamos fazer uma análise aqui, basicamente rápida, mas de todos os clubes analisando a tabela como ela terminou. Por isso, vou pedir para você que é novo aí se inscrever no canal. Você que também já está acostumado aqui no nosso canal, deixe o seu like, deixe aí o seu comentário. Ficou satisfeito com o seu time, com o desempenho do seu time nesse campeonato? Fala aí para gente. Bom, terminou. A gente até fez um short aí. Eu fiz o short durante a semana falando da briga que aconteceria nessa última rodada na parte de baixo e do título do Flamengo, que foi campeão antecipado aí na 37ª rodada, em cima do Ceará, vencendo por 1-0 no Maracanã. Parabéns ao Flamengo, que nessa última rodada foi até com um time bem alternativo, empatou com o Mirassol em 3-3. Então eu vou abrir aqui agora a tabela do Brasileirão, vai dar uma leve bugadinha aí rapidinho, mas vamos lá. Tabela do Brasileirão, tá na tela. O Flamengo líder, como eu disse, com 79 pontos, 23 vitórias, 10 empates e apenas 5 derrotas. Campanha muito boa do Flamengo. E na vice-colocação ali, o Palmeiras terminou em segundo lugar. Essa guerra fria que está no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, já há muito tempo, né? Entre Flamengo e Palmeiras. E o Palmeiras terminou com 76 pontos. E olhe bem, é a melhor pontuação de um vice na era dos pontos corridos. Superou o Santos de São Paulo em 2019, que tinha feito 74 pontos. E o campeão era o Flamengo, que naquela ocasião fez 90 pontos. O Palmeiras superou e dessa vez fez 76, ficou a 3 pontos atrás da equipe do Flamengo e o Palmeiras então fica com essa marca. Só que eu acredito que o torcedor palmeirense ele fica um pouco lamentando, né? O Palmeiras termina o ano com vários vice-campeonatos. Perdeu a final para o Corinthians no Campeonato Paulista, perdeu a Libertadores para o Flamengo e agora é vice para o Flamengo de novo no Campeonato Brasileiro. Uma temporada dos sonhos para o Flamengo e uma temporada amarga para o Palmeiras, né? Não dá para falar em temporada do desastre você chegando em final de todas essas competições, né? Você está disputando. Mas, obviamente, pelo investimento que o Palmeiras fez nessa temporada, é uma temporada abaixo do Abel Ferreira, né? Que recebeu muitas críticas da torcida palmeirense e com razão. Enquanto esse paralelo com o Flamengo, nessa Guerra Fria, que ganhou a Libertadores com o gol do Danilo, é um ano espetacular, mais um do Felipe Luiz, que assumiu o Flamengo no final do ano passado, conquistou a Copa do Brasil e esse ano já conquista aí 2 títulos, né? Tirando ainda o Carioca, conquista o Brasileiro, conquista a Libertadores e agora vai em busca do tão sonhado Mundial, certo? E tivemos ainda nesse campeonato a briga do Cruzeiro, né, que encerra o campeonato com 70 pontos, mas chegou em algum determinado momento da tabela, mais para o início do campeonato, o Cruzeiro chegou a fazer uma boa campanha, chegou a liderar o campeonato, certo que ele tinha alguns jogos, de certa forma, adiantados, né, enquanto o Flamengo e o Palmeiras estavam com alguns jogos atrasados. O Cruzeiro termina o campeonato com 70 pontos, inclusive nessa última rodada mandou os reservas para enfrentar o Santos, isso porque ele ainda está na semifinal da Copa do Brasil. Isso é um ponto importante, Flamengo e Palmeiras já saíram da Copa do Brasil, enquanto o Cruzeiro ainda está lá, está na semifinal e vai enfrentar o Corinthians. Então o Cruzeiro fazendo uma campanha surpreendente, no sentido de um time que há pouco tempo estava lá atolado na Série B, ficou 3 anos na Série B, recupera, volta do primeiro ano após voltar da Série B, teve dificuldades, normal, mas com a SAF, primeiro do Ronaldo, depois a do Pedrinho, teve um alto investimento, parecia que não ia engrenar, mas tem que destacar o trabalho do Léo Jardim aí, o treinador português do Cruzeiro. Espero muito que ele permaneça, porque vai ajudar muito o Cruzeiro, né? Mas caso não permaneça, é uma perca enorme. Ele fez um trabalho interessantíssimo no Cruzeiro nessa temporada, o treinador português. E aí, na quarta colocação, talvez o mais surpreendente deste campeonato é o Mirassol, né? O Mirassol que subiu da primeira divisão no ano passado, da segunda divisão para a primeira divisão nesse ano, é estreante na Série A e termina no G4, né? Ninguém esperava. O Mirassol era candidato a rebaixamento, né? Dito por muitos, com a folha salarial
pequenina ali nos termos futebolísticos de 4 milhões de reais. Por exemplo, é o salário do Neymar no Santos, vamos dizer assim, uma folha salarial baixíssima nos termos do futebol brasileiro para a primeira divisão. E aí mostra a organização, planejamento, estrutura, é um time bem estruturado. Se você for ver o CT do Mirassol, dá um show em vários CTs de clubes aí grandes no futebol brasileiro. Isso é a importância de ter uma boa gestão. A gente vai falar isso do trabalho do Rafael Guanais também, que fez um excelente trabalho técnico do Mirassol. Vai para a Libertadores, como ninguém esperava. Para mim, ele já é o técnico deste Campeonato Brasileiro. Com todo respeito ao Felipe Luiz, mas o Mirassol, com o elenco que tem, o Guanais fez um campeonato excelente e muito acima do esperado, com pouco recurso. E o Mirassol, com destaque, é o Reinaldo, também, com 67 pontos, termina aí na quarta colocação. Aqui a gente vai pegar um bloco, que é o Fluminense, Botafogo e Bahia. O Fluminense terminou em quinto, Botafogo em sexto e sétimo, Bahia. Mas aqui vale um ponto de atenção. O Fluminense, ele teve uma reta final de Campeonato Brasileiro extraordinária. Extraordinária. A gente pode abrir daqui a pouquinho a tabela do retorno. Mas o Fluminense, que já tinha feito um Mundial de Clubes surpreendente, foi o brasileiro que mais foi longe, foi o brasileiro que melhor atuou, né? Chegou ali até as fases finais e tem a eliminação para o Lanús na Sul-Americana, o que parecia surgir uma crise quando o Renato Gaúcho pede demissão em plena coletiva, ele pediu para sair. Vem o Zubeldia com muitas dúvidas por parte da torcida e faz um trabalho muito bom nessa reta final. Portanto, o Fluminense conquista aí a quinta colocação e vai para a vaga direta, né, da Libertadores. Conseguiu uma vaga na fase de grupos. Porém, o Botafogo, que está ali na sexta colocação, ele ainda pode ir de forma direta à fase de grupos da Libertadores. Isso porque vai depender das semifinais da Copa do Brasil. Se o campeão da Copa do Brasil for Cruzeiro ou Fluminense, vai abrir essa nova vaga e, portanto, vai virar G8. Vai ajudar, inclusive, o São Paulo, que iria a pré-Libertadores, enquanto o Botafogo iria direto. Então, o Botafogo aí vai torcer para Fluminense ou Cruzeiro. Provavelmente vai torcer para o Cruzeiro, não para o rival Fluminense, ganhar a Copa do Brasil, que aí vai abrir mais uma vaga direta. E falando em Botafogo, Botafogo é um outro time que depois de uma campanha fantástica no ano passado, ganhando o Brasileiro, ganhando Libertadores, tempo de Botafogo, ele teve um período de oscilação nesse Campeonato Brasileiro. Chega o David Ancelotti, oscila, mas o Botafogo termina de maneira sólida o Campeonato Brasileiro, inclusive vencendo o Fortaleza, rebaixando o Fortaleza por 4-2. O Botafogo teve uma campanha de destaque nessa reta final, o que assegura aí a sexta colocação, brigou até o ponto a ponto com o Fluminense para garantir essa vaga direta, mas tem chances ainda de conseguir ela. Um time que talvez tenha decepcionado é o Bahia. Isso porque o Bahia fez uma campanha muito boa dentro de casa, a equipe fez uma campanha muito boa dentro de casa, e fora de casa foi muito decepcionante. A gente vai abrir aqui agora, para vocês terem ideia, a tabela, essa aqui é a classificação como visitante. Falamos do Botafogo. O Botafogo foi o quarto melhor visitante neste Campeonato Brasileiro. O melhor visitante foi o Palmeiras, segundo melhor visitante o Flamengo, terceiro Cruzeiro, quarto Botafogo, quinto Mirassol. E aí, Fluminense, Vasco, mas olha onde está o Bahia. O Bahia foi o 15º melhor visitante. Ou seja, ele foi o quinto pior visitante do Campeonato Brasileiro. O Bahia perdeu muitos pontos fora de casa, muita dificuldade. Enquanto, se a gente for olhar a campanha em casa, olha essa tabela. O Flamengo foi o melhor mandante, o Fluminense foi o segundo melhor mandante do campeonato e o Bahia, tá aí, ó, terceiro melhor mandante do campeonato. Então o Bahia teve uma campanha muito boa em casa, conquistou 45 pontos em casa, certo? E olha quantos pontos conquistou fora de casa, somente 15. Portanto, isso mostra, né, a dificuldade do Bahia e ressalva ainda mais Flamengo e Mirassol, que não perderam em casa nesse campeonato. Foram muito bem, terminaram de forma invicta, jogando sob seus domínios do Campeonato Brasileiro. Portanto, o Bahia de Rogério Ceni merece essas críticas por atuações fora de casa.
Só que olha como esse Brasileirão ele foi nivelado por baixo. Por que eu estou dizendo isso? Olha a distância do sétimo colocado para o oitavo colocado. O Bahia terminou com 60 pontos na sétima colocação. O São Paulo terminou em oitavo com 51 pontos. Uma diferença de 9 pontos do Bahia para o São Paulo. Então essa turma aqui, se a gente for pegar São Paulo, Grêmio, Bragantino, Atlético, até o Santos terminou a 4 pontos de ir para a Libertadores. Então é uma turma ali que decepcionou em diversos momentos do campeonato. O São Paulo, apesar de ter perdido para o Vitória na última rodada, ele conquista essa oitava colocação. O Grêmio, que teve seus momentos também bem dificultosos no campeonato, terminou na nona colocação com 49 pontos. E isso demonstra, o próprio Bragantino já flertou com a zona de rebaixamento, o Galo, eles estavam brigando ali por essa última vaga e demonstrando que o campeonato, com esse possível G8, poderia ter virado G9, caso o Atlético tivesse vencido a Sul-Americana, ficasse entre os 8, enfim. Foi um campeonato nivelado por baixo nessa parte da tabela. São times que não fizeram tanto esforço. O próprio Corinthians também chegou a brigar por essa vaga. E mesmo assim, pontuaram, né? Mas passaram seus perrengues durante todo esse campeonato. Se a gente for falar o São Paulo vem de uma atuação aí há pouco tempo, tomou 6 do Fluminense, certo? Então, é uma condição difícil de ser analisada, né? O próprio Grêmio. E se a gente for pegar o Bragantino, na última rodada, o Bragantino toma 3 do Inter, né? 3-1. O Bragantino teve uma breve recuperação com o Mancini, quando o Mancini assume, mas também teve péssimos momentos no campeonato. O Bragantino é aquele time meio sem sal, né? Não dá para confiar muito, né? Uma partida pode jogar bem, mete 4 no Vitória e depois toma 3 do Inter. Não dá para confiar muito na equipe de Bragança Paulista, mas permanece mais um ano na primeira divisão e vai disputar a Sul-Americana no ano que vem. Lembrando que o São Paulo ainda não está garantido, né? Mas a depender vai conquistar essa oitava colocação na pré-Libertadores. E Grêmio, Bragantino, Atlético Mineiro, Santos, Corinthians e Vasco já estão garantidos na Sul-Americana. Falando um pouco ainda nesse trecho aí de Galo, Santos, Corinthians e Vasco, o Atlético Mineiro é uma equipe que também termina vencendo por 5-0 o Vasco, né? O time reserva do Vasco, mas termina, de certa forma, com o torcedor esperando mais, né? O Atlético Mineiro perdeu a final da Sul-Americana para o Lanús, que vamos dizer aí, tirou o Fluminense, tirou o Atlético, mas é uma equipe que de qualidade técnica duvidosíssima, né? Muito baixa a qualidade técnica do Lanús, que mesmo assim foi campeão da Sul-Americana. E o Atlético Mineiro, o torcedor esperava mais, termina o campeonato com 48 pontos. O torcedor chegou a ficar até com medo de ficar fora da Sul-Americana, né? Essa vitória em cima do Vasco foi muito importante, saltou de 45 para 48 pontos. Mas é muito baixo, né? Se a gente for pegar aqui os números, né? São 12 vitórias, 12 empates e 14 derrotas. Essa é a campanha do Atlético Mineiro, mais derrotas do que vitórias. Assim como o Santos. O Santos é até surpreendente terminar esse campeonato da 12ª colocação, né? Teve um salto nessas últimas 3 rodadas, venceu por 3-0 o Sport, 3-0 o Juventude, 3-0 o Cruzeiro, mas durante todo o campeonato o Santos flertou com a zona de rebaixamento. Em alguns momentos até fez força para estar ali, né? Perdeu duelos decisivos, como contra o Vitória em casa, empatou com Fortaleza em casa. E naquele momento a gente falava, pô, o Santos perdeu esses confrontos diretos com Fortaleza e Vitória, parece que vai cair. Mas agora, se a gente for olhar por uma outra análise, se o Santos vence esses 2 jogos, hoje ele estaria tendo a Libertadores, né? Contra Vitória e Fortaleza em casa. Você vê como o Campeonato Brasileiro, nessa segunda metade da tabela, foi muito nivelado por baixo. São as equipes assim do mesmo nível, a gente pode citar o Santos também, o fator Neymar, que foi muito abaixo da expectativa por lesões durante todo o campeonato, e na reta final ele assumiu o papel de ídolo. Jogou no sacrifício, fez 3 gols contra o Juventude, no jogo que salvou o Santos. Então ele assumiu a postura que se espera do Neymar, a postura de ídolo, um dos maiores ídolos do clube. Foi lá, fez gol, jogou bem, mesmo no sacrifício, todo remendado, com todas suas dores, adiou cirurgia e foi lá e salvou o Santos do rebaixamento. Então não dá para tirar mérito nenhum do Neymar, porque jogou contra equipes já rebaixadas, Cruzeiro reserva.
Mas poderia muito bem pipocar e tirar o dele da reta. Não, o Neymar tem mérito nessa situação, foi lá e salvou o Santos. O que não tem mérito, e aí eu posso citar todos esses times, Corinthians, Santos, Atlético, Vasco, já eu chego na parte de baixo, são as diretorias. Né? Tirando um pouquinho o Vasco, mas Corinthians, Santos, são equipes que vivem crise políticas assim inacreditáveis. Assim como o Atlético Mineiro. A SAF do Atlético Mineiro merece críticas também. Merece críticas. E então eu acho que o Santos, que até termina na frente do Corinthians, né? Marcelo Teixeira, por exemplo, tem que agradecer aos céus por conquistar ainda uma vaga na Sul-Americana. E o Corinthians, que terminou ainda na 13ª colocação, mostrando a zona política que está ainda por lá. O Vasco é um pouco decepcionante para o torcedor, se a gente for pensar que o Vasco chegou a emendar 4 vitórias seguidas e depois emenda 5 derrotas seguidas. Né? Dos últimos 8 jogos, o Vasco perdeu 7. Então, o Vasco termina em viés de baixa o campeonato, né? E teve um momento que parecia que ia brigar até por vaga na Libertadores. E acaba assumindo a última vaga para a Sul-Americana, a equipe do Vasco. Mas o Vasco ainda está na semifinal da Copa do Brasil, enfrenta o Fluminense. E os confrontos Fluminense e Vasco, Cruzeiro e Corinthians, dá para apontar um favoritismo para o Fluminense e para o Cruzeiro, né? Justamente pela maneira que terminaram, mas não é garantia de nada, é clássico. Enfim, o Corinthians na Neoquímica Arena a gente sabe como é, apesar de ter empatado com Juventude, enfim, não dá para garantir nada sobre esse favoritismo. Mas, se a gente for pegar um recorte dessa reta final, talvez o time que chega melhor para a Copa do Brasil seja o Fluminense. O Fluminense teve um final de campeonato aí muito bom mesmo, conquistando vários resultados positivos. De certa forma, se a gente for pegar aqui, vamos pegar a classificação do retorno, como que terminou a classificação do retorno. Olha só, Palmeiras e Fluminense foram os líderes do retorno. Palmeiras 37 pontos, Fluminense 37 pontos. É o destaque, estou falando do segundo turno extraordinário do Fluminense. E o Flamengo 36 pontos na terceira colocação. E aí já eu volto aqui para a gente ver as equipes da parte de baixo. Chegando agora, né? Vitória, Internacional, ficaram ali na beiradinha. O Internacional vai disputar, inclusive, aquela Copa que vai ser criada ano que vem, que é a Copa... pegando ali as equipes do Sul, de Minas, enfim, Copa Sudeste, Sul-Sudeste, eu acho que é até essa a denominação que colocaram, enfim. O Internacional vai estrear nessa Copa, que é uma Copa com equipes menores, né? Equipes menores, o Internacional vai ser a equipe maior ali presente. E é uma reta final de muito sufoco para Internacional e para Vitória. Isso porque o Vitória é uma equipe que passou grande parte do campeonato na zona de rebaixamento. É uma equipe que foi se salvar no grande trabalho de Jair Ventura, conquistando pontos fundamentais na reta final, fundamentais. Vitória sobre o Santos na Vila Belmiro, empatou com o Palmeiras no Allianz Parque. Vitória teve resultados no Barradão, vencendo o Mirassol por 2-0, inclusive na última rodada vencendo o São Paulo por 1-0. Esse é o método reativo do Jair Ventura, mas que funcionou e funcionou muito bem. Tem totais méritos. Vamos pegar aqui a classificação do Vitória no primeiro turno. O Vitória terminou o primeiro turno com 18 pontos, na 17ª colocação. No retorno, o Vitória terminou na 10ª colocação. Fez 27 pontos no segundo turno, a equipe do Vitória. Bom, méritos, parabéns ao Vitória por ter permanecido. E o Internacional, hein? O Internacional quase matou a torcida do coração nessa última rodada. O Inter que... muita gente está fazendo uma análise assim, o Inter que ficou o campeonato todo fora. Não é bem assim. Na parada para a Copa ali, o Mundial, o Inter estava na zona de rebaixamento. E flertou, mas ficou ali em boa parte do campeonato realmente a 12ª colocação, meio de tabela, enfim. Só que tem um momento do Inter que é aquele momento que o Inter vai para as oitavas de finais e pega o Flamengo. E o Inter acaba sendo eliminado para o Flamengo na Libertadores e para o Fluminense na Copa do Brasil. E aí o Inter meio que larga o campeonato, relaxa, né? Dá aquela relaxada. Não tenho nada a disputar, o Roger já vinha
precisando ser demitido já há um bom tempo, não vinha fazendo um bom trabalho. E aí, nesse lenga-lenga, o Inter foi nessa reta final se aproximando da zona de rebaixamento, contrata o Ramon Dias, ainda fora da zona. Ramon Dias faz um trabalho muito ruim no Inter, e aí coloca o Inter nessa situação. O Internacional ainda conquistou uma vitória muito importante, que foi contra o Ceará, no Castelão. O Vinha do Ceará foi expulso com apenas 4 minutos de jogo, custou muito para o Ceará, e custou não só isso, como o rebaixamento, né? Chegando à última rodada, o Internacional precisava vencer o Bragantino no Beira-Rio e de uma combinação de resultados em outros 2 jogos. Conseguiu. Isso porque a dupla rival, Ceará e Fortaleza, perderam seus jogos. O Ceará conseguiu perder em casa para os reservas do Palmeiras. O Ceará teve uma campanha nessa reta final vexatória, muito ruim mesmo. E olha só esse dado. O Ceará passou as 37 rodadas do campeonato fora da zona de rebaixamento. Entrou na zona, literalmente, na rodada que não poderia, que foi a última rodada. E tem um dado aqui, nunca uma equipe igual o Ceará tinha feito 35 pontos em 28 jogos, ou seja, na 28ª rodada, o Ceará já estava com 35 pontos. Nunca uma equipe que fez isso tinha conseguido ser rebaixado. Só que nas últimas 10 rodadas, o Ceará só conseguiu fazer aí 8 pontos e acabou sendo rebaixado. É uma campanha surpreendente nessa reta final. Vamos pegar aqui a tabela do retorno. Como que foi o Ceará no retorno? Vamos lá. O Ceará ficou na 16ª, né? Foi um dos piores dessa campanha do retorno. Ficou na 16ª colocação se a gente for pegar as equipes do retorno. E o Inter, olha o Inter aí. O Inter ficou em 18º. Foi uma campanha lamentável no segundo turno. Lamentável. Assim como o Atlético Mineiro. Fez só 20 pontos no segundo turno. Então, são equipes que a gente fala que teve seus momentos instáveis na hora H. E o Ceará não foi diferente. Enquanto o Inter teve essa vitória fundamental contra o próprio Ceará. Foi a vitória mais fundamental do Inter. E o Inter que chegou a alguns momentos a gente até pensava, caiu. Perdeu pro Vasco de 5-1. Perdeu pro São Paulo de 3-0. E aí a gente tem que falar do fator Abel Braga. A diretoria do Inter merece muitas críticas. Mas muitas críticas. Se está nessa situação, é pela gestão do Barcelos, que é terrível, que é tenebrosa, né? Que se puder renunciar, renuncie. O Inter vive há um bom tempo esses momentos lamentáveis com essa gestão. Só que trazer o Abel Braga foi fundamental. Foi um fato novo, né? Deu aquele ânimo, deu um pingo de esperança. Demitiu o Ramon Dias, talvez até tenha demorado um pouquinho, foi um ato correto. E aí não é o ato de trazer o Abel Braga, não. Eu acho que tem que agradecer muito mais o Abel Braga de ter aceitado ir. Isso só mostra o comprometimento de um ídolo. A gente falou agora do Neymar lá, que salvou o tempo de falar do Abel Braga, é ídolo do Inter, o maior treinador da história do Internacional, campeão mundial com o Inter, aceita essa bucha e salva o Internacional. O Abel Braga se torna ainda mais ídolo do Internacional. Ainda mais ídolo. Já era o maior treinador da história. E agora ele salva o Internacional do que parecia já ser garantido o segundo rebaixamento do clube. Abel Braga merece muito destaque. O Internacional venceu na última rodada o Bragantino por 3-1. E aí, fechando, o Fortaleza, né? O Fortaleza termina com os mesmos 43 pontos do Ceará. É muito triste no sentido do Fortaleza passou o campeonato todo praticamente na zona de rebaixamento. E foi reagir logo na reta final, né? Ficou 9 jogos sem perder. E aí, dos times que estavam nessa luta, é quem tinha o confronto mais difícil. Pegou o Botafogo no Newton Santos, o Botafogo precisando vencer. Realmente o Fortaleza perde por 4-2, mas foi aplaudido pelo seu torcedor, né? Na última rodada, o Fortaleza vence o Corinthians e termina até fora da zona de rebaixamento, né? Teve a famosa melhora da morte. Empolgou o torcedor, mas aí no final nadou e não adiantou, morreu na praia. Fortaleza, que é uma equipe que nos últimos anos teve um excelente trabalho, pegou competições internacionais, chegou à final de Sula com o Vojvoda. O Vojvoda levou esse time para a Libertadores por 2 vezes. O Vojvoda se tornou o maior técnico da história do Fortaleza.
E aí, justamente com o Vojvoda, o time começa mal, e aí não é culpa do Vojvoda, aí mostra o planejamento da sua gestão, que realmente é muito elogiada com o Marcelo Paz diversas vezes, mas esse ano cometeu erros. Para você ser rebaixado, você tem que cometer erros. E a diretoria do Fortaleza cometeu erros. E o Vojvoda sai, vai para o Santos, que também estava nessa briga, salva o Santos, e o Fortaleza, portanto, foi rebaixado. Fortaleza, que estava com o Vojvoda por lá, já tinha mais de 4 anos, né? Um trabalho muito bom que o Vojvoda fez com essa equipe do Fortaleza, mas também está rebaixado. O lado bom de Ceará e Fortaleza serem rebaixados juntos é que ninguém lá vai poder zoar ninguém, né? Rivais caíram os dois juntos. Os dois juntos, firmes na queda, vão disputar a Série B no ano que vem. E o Juventude e o Sport já estavam, né, rebaixados algumas rodadas. O Sport, que conseguiu a façanha de perder 11 jogos seguidos, incrível, com apenas 17 pontos, só 2 vitórias no campeonato. 2 vitórias do Sport no campeonato. O Juventude ainda conseguiu 9 vitórias, 8 empates e 21 derrotas. Bom, o Brasileirão terminou assim. Portanto, se a gente for pegar dos 4 times que caíram, 2 haviam subido no ano passado, que era o Ceará e o Sport, acabam sendo rebaixados, retornando. E as 2 equipes que subiram ano passado junto com eles, o Santos e o Mirassol, permanecem. Inclusive, o Mirassol vai disputar a Libertadores. Portanto, dando uma passadinha aí na rodada, você está vendo o jogo talvez mais surpreendente, na minha opinião, foi o Palmeiras vencendo o Ceará por 3-1. Palmeiras, com o time reserva, acabou vencendo o Ceará. E deu tudo certo para o Inter, que venceu, fez a sua parte, venceu o Bragantino por 3-1, como a gente já citou aqui. Bom, assim terminou o Brasileirão. Eu vou tentar soltar um short aí ainda essa semana com a minha seleção desse Brasileirão. Como eu já acabei até entregando o técnico do Mirassol como o técnico da minha seleção. Quem foi o craque desse campeonato? Vamos dar uma olhada só aqui na artilharia. O craque do campeonato, artilharia, tá aí. Caio Jorge terminou com 21 gols, Arrascaeta 18, Vitor Roque 16, Verratti 14. Mesmo o Caio Jorge sendo o artilheiro, com muitos méritos, tem que estar na seleção ali como o atacante, mas o craque do campeonato realmente foi o Arrascaeta, né? Na sua temporada mais artilheira pelo Flamengo, fazendo 18 gols, e foi decisivo em diversos momentos para a equipe do Flamengo. Tá certo? Então vamos voltar aqui, dando aquela bugadinha, voltando. Fizemos assim a análise desse Brasileirão 2025 que encerrou. Triste para alguns, alegre para outros, mas ainda temos campeonato, ainda temos calendário do futebol brasileiro, melhor dizendo, nessa reta final, Copa do Brasil, tem o Flamengo no Mundial, e lembrando que o Brasileirão 2026 vai começar em janeiro. Essa é uma das principais mudanças no calendário. Portanto, a gente vai ficar aí só uns 50 dias sem Brasileirão. Daqui a pouco já retorna, e não como costumava retornar em abril, maio. Já em janeiro teremos campeonatos estaduais e também Brasileirão. É isso. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, deixa aí o seu comentário. Gostou do desempenho do seu time? Comente aí. Valeu, tchau!